Muito boa noite. Vamos falar hoje do reconhecimento dos cristãos. É uma mensagem de Simeão. Eu fiquei pesquisando sobre o Simeão e eu descobri que tem um Simeão que talvez não seja esse, mas tem um Simeão lá que foi aquele que encontrou Jesus pequenininho, criança, sabe? Então, ele estava lá no templo e aí José e Maria foram até lá e levaram o nenê para ele ver. E ele viu o nenê e fez uma declaração. Você sabe qual a declaração que ele fez? Que ele já podia morrer em paz, encarnar em paz, porque ele tinha visto a salvação dos homens. Meu Deus do céu, o homem já tinha uma visão lá de trás, em 2000 anos. Mas tem um fato curioso aí do Simeão. O fato curioso é o seguinte: diz que o bebezinho, quando ele perguntava, falava com o bebezinho batia as perninhas no coraçãozinho dele, no coração do Simeão, dizendo que a solução do planeta, do mundo, estava onde? No sentimento, no coração. E olha que coisa, né? Desde bebezinho Jesus já trabalhando, né? Meu Deus do céu, né? Bom, Simeão foi preso, os irmãos prenderam ele e exigiram que ele fosse para o Egito com o irmão mais novo, Benjamim. Olha só. Então Simeão também tem uma trajetória de dificuldade. Naquele tempo o povo fazia umas confusão. Graças a Deus hoje não, né? Hoje não tem confusão nenhuma no Oriente Médio, Egito, a Síria, tá todo mundo, graças a Deus, tentando se entender, né? Do jeito deles, mas estão tentando se entender, não é? Estão lá tentando se entender. Mas a mensagem é como que nós nos reconhecemos uns aos outros como cristãos. Dá para ter uma ideia? Dá uma comparação com as árvores e os frutos. Eu não queria falar nada coisa pessoal, porque diz que é proibido o expositor falar coisa pessoal, mas eu conheci um amigo meu, quando ele era criança, naquele tempo, assim, coisa de 50 anos atrás, assim, tinha muitas casas que não tinha muro, tinha a plantação de goiaba, tinha de ameixa, acerola, tinha muita coisa aqui. Então as criançadas, ele disse que fazia isso, ia lá, pegava, né, um fruto daquelas goiabas que não conseguia nem amadurecer, pegava aquela goiaba verde, comia aquelas goiabas verdes naquele tempo, com bicho e tudo, sabe? Então a gente nem sabia qual era o sabor da goiaba. Depois a gente foi crescendo e começou a ficar com medo de comer goiaba, porque a gente achava que era igual àquela que a gente comia quando era criança, né? Mas aí você vai na feira, pega um goiabão lá, corta no meio, aquela massa gostosa, doce, saborosa, né? Maravilhosa. A gente come aquela goiaba e nem consegue se lembrar daquele tempo daquelas goiabas. É porque naquele tempo aquelas goiabas não tinham tratamento nenhum, elas cresciam do jeito que elas podiam. Então plantava lá, de repente caía lá alguma forma dela crescer, e ela crescia sozinha, ia crescendo, aí enferrujava o pé, lembra? A goiaba enferrujava, não tinha um negócio de enferrujar a goiaba, tinha um negócio que enferrujava, mas ninguém cuidava. Aí hoje a gente pensa assim, né? A gente come uma goiaba, você vai na feira, por exemplo, vai na feira, tem cada coisa maravilhosa na feira, cada coisa, né? Cada coisa boa, assim, umas frutas boas, saborosas, grandes, bem cuidadas, não é? Então a gente vê que aquele produtor é cuidadoso, ele trabalhou direitinho, ele tomou todos os cuidados. Eu estive numa plantação de pêssego, por exemplo, e eu fiquei surpreso que o homem colocou um saquinho de papel em todos os pêssegos que tinha lá nos pés, para os passarinhos ir lá bicar os pêssegos. Aí passou uns 3, 4 anos, ele fez uma tela assim, a fazenda inteirinha com uma tela assim, meu Deus do céu, é para os passarinhos não bicar. Mas aí ninguém precisa pôr os papelzinhos mais, a tela já está lá, então os passarinhos não chegam, não bicam, e ele vem dos pêssegão dele lá, bonitão, muito bom. Mas tudo isso significa que o paralelo que foi dado no Evangelho é o seguinte, que a gente reconhece a árvore pelos frutos, assim como o cristão. Então, por exemplo, você pega o ônibus e pega uma pessoa que tem um cabelinho branco rainheta, a gente já imagina o quê? Tadinho. Perdoa, pai. Ele não sabe o que faz, não é? A gente vai ter uma ideia de que o Evangelho ainda está um pouquinho longe do coração dele, não é? Mas aí você pega o mesmo ônibus com outro senhorzinho simpático, alegre, tranquilo, confiante, e você fala, olha só, está demonstrando aí alguns dotes espirituais, não é mesmo? Vizinho, vizinho, nosso vizinho,
que aguentou nossos filhos, que fez tudo aquilo de bom grado, que nunca teve uma espingardinha de sal. Antigamente era espingardinha de sal, vocês lembram disso? Morria de medo dessas espingardas de sal, porque o sal batia na gente, ardia pra chuchu, né? Mas aquele vizinho não tinha espingardinha de sal. Quando a bola dos nossos filhos caíam lá na casa dele, ele jogava a bola de volta, de bom grado. Quebrava um vidro, tudo bem, esse vidro já está velho mesmo, eu ia trocar. Aceitava bem, aí você percebe que tinha dons espirituais, aí já tinha dons morais elevados. Veja bem, se num apartamento, falei de casa, agora vamos tocar o terror aqui nos apartamentos agora, né? Vamos nos apartamentos. Aí você vai no apartamento, pega o elevador, aí você fala bom dia, boa tarde, né? Aí a pessoa não olha nem para sua cara, você fala, ai meu Deus, ó Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz, não é? A gente fica com aquele sentimento assim. Mas aí você pega o outro elevador na volta, aí você aperta lá o botão, ele sobe, você fala, bom dia, boa noite, boa noite, que dia agradável que foi hoje, nossa, que maravilha, o elevador novo, né? Olha que beleza, está rápido agora. Ai, nossa, que bom, né? Já tem alguma coisa diferente aí lá dentro. Então a gente vai aprendendo a reconhecer o cristão até pela cara dele. Faz uma leitura na cara dele. Faz um scanner. Faz um scanner na tela. Epa, esse aí, eu sei não. Esse aí tá meio esquisito. Aí você olha outro. Opa, acho que esse aí tá melhor. Porque na maioria das vezes, o cristão que não tem o Cristo, ele está sempre assim em conflito. Está com conflito com tudo. Conflito com o banco que ele trabalha, com os vizinhos, conflito com o ônibus que ele pega, está em conflito com todo mundo, com o trabalho que ele teve, com o médico o médico que faz consulta para ele, com a moça da farmácia que dá os remédios para ele de graça lá no serviço único de saúde. Está em conflito com todo mundo. Está em conflito com o tempo. Ontem o calor que ninguém aguentava. Hoje olha aí, olha. Quem é que vai saber que roupa a gente vai ter que sair agora? Está em conflito. Olha só, cristão desse jeito, conflito. Alguém cumprimenta ele no trabalho, bom dia por quê? Já chegou o salário por acaso? Então, a gente vai aprendendo a reconhecer o cristão pela forma em que ele vive. Às vezes, ele nunca foi numa igreja, que coisa interessante, nessa encarnação não. Nunca foi. Está sempre de bom humor, tranquilo, confiante. Acontece lá um desastre, sei lá, dá um vento, aí leva o telhado dele embora. Eu ia trocar com esse telhado. Não tenho dinheiro, mas vou dar um jeito. Mesmo que eu vou colocar a folha de bananeira, eu vou arrumar o meu telhado. Está sempre assim, bem humorado, para cima, para frente. E aí, como é que foi a cirurgia? Foi ótimo, se melhorar eu aguento. Esse é o verdadeiro cristão. Aí você pega aquele cristão mediano, aquele cristão que nem aquela árvore que tinha lá no meu tempo do meu amigo, que ninguém tinha plantado, sabe, que estava enferrujada, que comia os frutos tudo meio esquisito, que ninguém sabia nem direito do sabor. Aí qualquer coisa é motivo para ele estar irritado, aborrecido, sabe? Está irritado porque pedi comida aqui faz mais de 40 minutos que não chega. Está irritado, meu Deus do céu. Isso é uma coisa moderna, né? Pedir comida assim pelo telefone, né? Um negócio impressionante. No tempo do meu amigo lá, só pizza que pedia, mas a gente tinha que mandar os moleques lá e encomendar as pizzas. E depois alguém ia lá comprar e pagar, e depois ia buscar a pizza lá, né? Hoje está assim, acho que vou comer esse churrasco aqui, que é lá da Avenida Rebouças. Aí os caras vão entregar aqui. Atrasou 5 minutos, hein? Vou dar um conta a você, hein? Tá desse jeito. Olha o verdadeiro cristão que ele está. Sempre alegre, confiante, em paz. Está sempre em paz. Mas é duro estar em paz, não é? Não é muito duro, não. Não é difícil, não. É só a gente começar a confiar mais. Confia mais. Oh Deus, meu filho, minha filha, está sempre assim aflito.
Sempre motivo. Aí cresceu o filho e a filha, é o neto, minha neta, está sempre aflito. Aí cresceu o neto e a neta, meu bisneto, passa a encarnação inteira desse jeito. Como é que vai chegar do outro lado, né? Vocês já ouviram falar que não tem mais umbral? Já ouviram falar isso? Já ouviram falar? Não? Já? Nunca ouviram falar? Já ouviram falar de umbral? Já, né? Mas diz que não tem mais umbral, sabe por quê? Jesus mandou esvaziar tudo, reencarnou tudo aqui. Está tudo reencarnado aqui, os umbrais, está tudo aqui. Então imagine. Nós vamos sair daqui, não tem nem umbral para ir. Aí tem que ficar na porta do nosso lar lá, fazer vigília, não sei o que vai ter que fazer lá para poder, né? Porque só reclama, a vida está sempre ruim, nada está bom, perdeu tempo, não sei o que, censura as pessoas, sempre tem uma palavrinha azeda, amarga para as pessoas. Você conhece a fulana? Ih, Deus que me livre. Conheci ela na década de 70, já não valia nada, imagina hoje. Olha só. O verdadeiro cristão tem palavras dóceis, amorosas, fraternas para falar, né? E aí, você conhece agora? Nossa, se eu conheço, olha a evolução que essa pessoa teve, é impressionante. Sempre acha alguma coisa boa da pessoa. Acha. Na década de 70, não falava 2 palavras sem falar 3 palavrão. Agora não fala mais. Ficou ótima, maravilhosa. O que aconteceu? Ela ficou muda. Cresceu sozinha, né? Não precisou, né? Ficou muda. Então, a gente vai devagarzinho aprendendo a reconhecer. Mas é claro que tem um outro lado, né? O outro lado é o seguinte: quando a gente reconhece alguém que ainda está longe do Cristo, não significa que a gente também tem que estar da mesma forma que ele, não é? Então a gente precisa pensar a melhor forma para ajudá-lo. A melhor forma, e às vezes é o silêncio. A melhor forma que tem para ajudá-lo é o silêncio. Às vezes a melhor forma é uma palavrinha dócil, tranquila, confiante. Depende, a melhor forma, cada um vai achar uma melhor forma para ajudar aquele que a gente percebe que a pessoa ainda está totalmente fora do eixo. E às vezes já passou 70, 80 anos e a pessoa não encontrou o eixo. Deve ser tão duro, né? A gente chegar em 70, 80 anos assim, exasperado, intratável, irascível. Como deve ser difícil para a própria pessoa também. Não forma amizade, os familiares não querem nem ver ele perto de perto, quer ver tudo de longe. Ô tio, qualquer hora eu passo aí, hein? Mas faz 30 anos que você está falando isso? Não esquenta não, qualquer hora eu chego aí. Assim por educação, né? Eles falam pra gente isso. Tem alguém que algum sobrinho está há 30 anos sem visitar? Não? Se tiver, toma cuidado, que às vezes o problema não é ele, né? Às vezes o problema somos nós, não é? Então, a gente vai devagarzinho entendendo isso, que nós precisamos buscar, nos melhorar, nos corrigir. Olha para dentro de você mesmo e pensa assim: será que eu não sou uma pessoa amarga? Será que eu não sou uma pessoa negativa? Será que eu não sou uma pessoa pessimista? E aí o novo governo, ai meu Deus do céu! Deixa os caras trabalhar primeiro, depois a gente fala. Pessimismo? Você viu o novo presidente da casa, Maria Benta? Ai, Jesus amado, ninguém merece. Deixa o homem trabalhar, depois a gente comenta, né? Então, tem mais otimismo. Sabe assim, acreditar. Fico pensando, meu Deus do céu. Uma coisa que eu reparei, eu ouvi aí algumas passagens de Jesus, e teve um comentarista que falou assim: você sabia que Jesus nunca contratou nenhum especialista? Vocês sabiam disso? Aí eu fiquei pensando, é mesmo, né? Todo mundo que Jesus contratou para trabalhar com ele, era tudo gente normal do povo, não tinha especialidade nenhuma, não era especialista em nada. Aí você olha para o Primeiro Testamento e fala assim: vocês já pensaram se Deus tivesse contratado um especialista em navegação ou em carpintaria? Vamos fazer agora um barco bem grande para pôr todos os bichos. Mas como? Não tem nem tem terra, não tem nem água. Para quem vai fazer isso? O especialista ia falar isso, né? Ia dar um monte de palpite.
Só que está errado, o senhor tem que fazer numa direção côncava, fazer uma curva lá na frente, tem que colocar madeira diferente. O especialista ia falar isso, não ia? Mas não, pega um camarada lá que não tem nada a ver com nada, manda ele fazer, ele vai lá e faz. Sob orientação, claro, mas ele faz. Né? Olha só, que nem Jesus, lembra do Pedro? O Pedro queria pegar todo mundo pelo pescoço. Jesus chama ele. E o Mateus então? O Mateus queria o dinheiro de todo mundo. Jesus chama ele. O Tadeu também queria na mão grande o dinheiro de todo mundo. Tadeu não, o Tadeu sou eu. É o Judas. Você não é Tadeu, né? Ai, graças a Deus, eu sou Judas. Ah, eu sou o Sérgio Tadeu. Né? Aí chamou ele. Veja só, cada um de um jeito. Com um problema, com defeito, com dificuldade. Chamou eles. Olha só. Nem um especialista, assim, um especialista em religião. Confusão que dava com os especialistas em religião. Né? Que eles iam lá e falavam, o senhor não pode fazer nada no dia de sábado, hein? Você não pode fazer nada nesse dia, porque esse dia é consagrado. Hoje é dia das festas, festas consagradas da nossa religião, não pode fazer nada. Imagina os especialistas, se eles chamassem um especialista em religião. Nenhum. E o pior, né? Democraticamente, bonita palavra. Sabe o que nós fizemos com Jesus? Democraticamente. Botamos ele na cruz, porque o camarada lá não falou assim, escuta, eu estou para soltar aqui um ladrão, e Jesus, quem que vocês acham? Não foi um processo democrático? E quem que nós escolhemos, né? Olha só que interessante, né? Então, ali não podia ter nenhuma árvore boa, obviamente, porque se tivesse, não teria dado o voto contra, óbvio que não, né? E o pior é isso, eu tenho a sensação que eu também estava lá. Sabe como é que eles votaram contra Jesus? Por causa de uma moeda. Os caras iam dando uma moeda para eles gritarem Barrabás, iam dando moeda para todo mundo, e eles gritavam Barrabás, só porque recebeu uma moeda. Olha só. Será que a gente faz isso até hoje? Não? Por causa de uma moeda a gente grita outras coisas que nos pedem para gritar? Meu Deus do céu, não é? Olha os cristãos. Reconhece o cristão assim, dessa forma? Claro que não, né? Então o cristão é aquele que está operando, trabalhando. Na maioria das vezes, sabe como ele faz? Igual aos espíritos. Sabe como os espíritos trabalham? Ninguém nem sabe que ele está trabalhando por você. Aí dá certo umas coisas que você está fazendo. Fala, ai, como eu fui inteligente, né? A gente pensa assim, que a gente é orgulhoso, não é mesmo? Mas a gente nem considera a ajuda que nós recebemos, a grande ajuda que nós recebemos. Ai, graças a Deus tenho dinheiro pro resto da minha vida, para 10 encarnações dos meus filhos. Como eu sou inteligente, né? Olha só. Você nem sabe quem é que está nos ajudando, nos trabalhando com a gente. Eu não posso falar coisa pessoal, mas eu tenho um amigo que ele mora com a cunhada dele que é especial. Imagina só. Um mínimo detalhe. Ela não consegue ler, aprender, escrever, aprender, não consegue nada. Um detalhezinho, menina. E aí a gente pensa que é alguma coisa, que é muita coisa. Mas o cristão verdadeiro não tem essa ideia. A ideia do cristão verdadeiro é trabalhar, cooperar e melhorar cada vez mais a sua forma de atuação. Sabe assim, melhorar cada vez mais a forma de atuação. Ai, vai lá, toca no vizinho, toca a campainha lá. Se vocês forem me avaliar, só não fala que eu fiz o barulho da campainha, que é proibido, viu? Fazer o barulho da campainha na exposição, tá? Essa coisa de expositor meio fora do ar. Aí você vai lá e fala, ô vizinho, você viu que eu varri toda a sua frente, que tá com umas folhas de árvore aí, né? Ah, o cristão verdadeiro varre, a pessoa nem fica sabendo quem varreu, parece que foi a prefeitura. Nossa, como a prefeitura está eficiente, não? Olha que beleza, né? Ninguém nem fica sabendo como é que o camarada chegou no pronto-socorro, pensa que foi uma ambulância que levou ele. Esse é o cristão eficiente. Aqui, ó, entrega. Como é seu nome? Não precisa. Quer ver outro cristão eficiente? Ninguém sabe que ele colaborou em tarefas assistenciais. Ninguém fica sabendo que ele colaborou. Olha só. O cristão eficiente está sempre arrumando uma forma de trabalhar mais e melhor e cada vez mais em silêncio.
Mas como a gente gosta de mostrar as duas mãos, né? O Evangelho não fala que a gente tinha que esconder uma, que a mão direita não sabe o que faz a mão esquerda, ou vice-versa. Mas a gente quer mostrar as duas mãos, não é mesmo? Mas o cristão verdadeiro não faz assim. Chega, né? Chega, tá bom? Não Pode ir mais um pouco? Então vamos mais um pouco. Então a ideia básica é que cada um de nós se avalie. Não precisa ninguém vir aqui e apontar o dedo para a gente. A gente pode se avaliar. Então, assim, não falou corretamente no telefone com alguém, foi meio ríspido, pensa melhor na próxima. Ah, não foi muito educado a forma que você tratou o seu colega de trânsito? Pensa melhor de outra forma. É só isso. Ninguém vai virar santo de uma hora para outra, obviamente que não. Até porque diz que aqui na Terra, já falei no umbral, né? Então, eu vou dar mais uma espinafrada na gente que está aqui na Terra, certo? Os espíritos amigos falam que a Terra é igual a um quartinho do fundo da galáxia. E quem é que a gente põe no quartinho do fundo, hein? Quem a gente guarda lá? Então, é uma coisa lenta e gradual. Avalie-se. Faça esse exame, essa autoanálise. Como é que eu estou lidando com os meus problemas? Fico tão desesperado, apavorado. Como que está o meu estômago? Estou com gastrite. Como que ele está? Como que está os meus pensamentos? Estou querendo pegar alguém assim com muito amor? Como que está? Como que está as minhas ações com as pessoas? Como que eu uso as minhas pernas, os meus braços? Como que eu estou falando com as pessoas? Com vaidade, com orgulho, com soberba? Como que nós estamos ouvindo as pessoas? Sabe essas avaliações assim? A gente pode fazer. Constantemente a gente pode fazer. Porque nós estamos aqui em aperfeiçoamento. Parece que não, mas a gente está aqui em aperfeiçoamento. O planeta é tão sedutor, não é? Como que a gente gosta do planeta? Meu Deus do céu. Você fica pensando assim... O nosso corpo físico, por exemplo. A gente só reclama dele, queria ter o cabelo... Ah, não, ter o cabelo não, queria ter mais cabelo. Não é? A gente queria ser mais assim, mais esbelto, a gente queria aquilo, só reclama. Mas alguém chega para mim, você está afim de ir embora? Eu falei, que é isso? A gente não está afim de desencarnar de jeito nenhum, né? Nossa, a gente até paga plano de saúde, né? Eu ouvi falar que no bairro aqui todo mundo paga plano de saúde. O meu não, mas aqui parece que paga. Como é o nome desse bairro? Jardim Leonor? Jardim Oriental. Jardim Oriental. Oriental. A gente quer conservar o corpão até o final, não é? Então, óbvio que nós estamos aqui com essa tarefa, mas o planeta seduz a gente muito forte. E de vez em quando a gente se perde um pouquinho, sabe assim, se perde um pouquinho. Mas nunca é tarde para a gente se acertar, para a gente se corrigir, para a gente se melhorar. Nunca é tarde para isso. Até porque também tem um outro detalhe, Deus não tem pressa. Quando nós falamos do umbral, dá uma impressão meio forte para a gente isso, né? Não dá uma impressão forte? Dá uma impressão forte na gente. Mas vou dar um exemplo para vocês verem se conseguem entender, como eu entendi. Hoje aqui na Terra, que é um planetinha difícil, de espírito difícil, pessoas difíceis, somos nós que estamos no quartinho do fundo da galáxia, que não tinha outro lugar para pôr a gente, colocar a gente aqui na Terra, porque a gente é rebelde, está cheio de problemas. Não sei se no Jardim Oriental tem gente rebelde, mas pode ser que sejam outros problemas aqui, não é? Eles não sabem como administrar o dinheiro, essas coisas, mas se a gente é rebelde, a gente tem um monte de dificuldades, a gente não aceita a correção, o corretivo, a gente não tem simplicidade, não tem humildade, não tem amor, não tem nada disso, estamos aqui na Terra. Muito bem. Mesmo assim, olha como que Deus é bom com a gente. Primeiro, a beleza do planeta, né?
Porque já imaginou se fosse os nossos inimigos, onde a gente queria colocar ele? No mínimo que a gente queria colocar ele numa cela de cadeia. Mas imagine os rebeldes de Deus, o Pai coloca num lugar bonito igual ao planeta Terra. Lindo, maravilhoso. A gente nem precisa sair de casa, só olhar para o céu de vez em quando. Meu Deus, céu azulzinho. Olha que sol mais lindo. Olha, tem uma nuvenzinha para lá e para cá. Dá para ver uma meia dúzia de estrelas. Ainda dá para ver algumas. De vez em quando dá, né? O planeta lindo, maravilhoso. Mesmo da nossa casa. Então a gente vê que existe alguma coisa por trás disso. Mas mais do que isso, apesar de todas as nossas lamúrias, lamentações, dificuldades, problemas, reclamação, apesar de tudo isso, você vai lá, liga a televisão, sempre tem alguém querendo fazer você rir. Tem ou não tem? Aí você pega a rede social, você sempre vai pegar alguma coisa de alguém querendo fazer você rir. Aí você fala, meu Deus do céu, que trabalho maravilhoso. Tem alguém querendo levantar o nosso ânimo, que a gente esteja melhor, que a gente sorria, que a gente esqueça as agruras, que a gente siga em frente. Tem alguém fazendo isso por nós. Olha só. Aí a minha comparação é a seguinte: e o reino dos céus apregoado por Jesus? Como que deve ser? Como que deve ser o reino dos céus apregoado por Jesus? Se aqui na terra, apesar de tudo isso, nós temos tantas alegrias, tantas belezas, imagina o reino dos céus. Imagina só. Olha, para começar, eu acho que no reino dos céus já tem um avião elétrico. Ele não faz barulho. Aqui no Jardim Oriental, vocês não gostariam que tivesse avião elétrico? Essa é uma brincadeira. Então a gente vai devagarzinho percebendo que tem alguma coisa muito boa nos esperando. Sabe quem está atrasando o nosso encontro com essas coisas? Somos nós mesmos. Meu Deus do céu. Desamarra. Se fosse a minha sogra não, a sogra do meu amigo, ela ia falar assim, desamarra o burro que está em você, assim, sabe? Desamarra o burro é cara feia, sabe? Desamarra ele assim. Solta ele, deixa ele mais à vontade, mais livre. Desamarra ele. É possível, a gente pode, a gente precisa. Dá para fazer isso. Mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. É compreensível. A gente passa momentos difíceis, mas vamos eternizar esses momentos difíceis. Vamos viver o resto da encarnação com um problema que aconteceu há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. Como é que nós vamos viver desse jeito? Será que não tem uma esperança pela frente? Será que não tem algo melhor que nos espera? Já pensaram quando a gente chegar no mundo espiritual? Fique tranquilo. No caso de vocês, daqui uns 100, 120 anos. Fique tranquilos. Para a gente chegar lá, vamos passar em revista a encarnação. Viveu 120 anos. Bom, dormiu 68 anos. Sobrou então 52. Sobrou 52 anos. Dos 52 anos, vamos ver o que você fez de bom. Você assistiu, 500 palestras, tomou 900 passe, mas você se reanimou apenas uma vez. Você conseguiu vencer um obstáculo apenas uma vez. Você conseguiu apenas uma vez. Mas, meu Deus do céu, você teve tanto tempo para isso. 58, né, que eu falei? 50. Que seja meio a meio. A gente tem 60 anos, se a gente vai viver 120, tem 60 anos para se corrigir, se melhorar, crescer, se desenvolver. E mais, não permitir, ou se fortalecer, não permitir que as coisas possam ser tão incômodas para a gente. Mas é incômodo. Caiu no meio da rua porque estava chovendo, sujou toda a roupa do trabalho. Chegando no trabalho igual um palhaço. E daí? É um motivo para fazer todo mundo rir. E a gente também, não é? Aliás, tem alguns que fazem a gente rir com o problema deles mesmo. Tem um moço gordinho que fala na internet que ele só faz coisa de gente gordinha. Só fala coisa assim. Que ele foi no médico, o que o médico fez, o que a mulher fala dele, o que a filha reclama dele. Eu só falo isso. Só para animar a gente. Tá andando na rua, o carro passa no buraco e vem aquela água limpinha em cima de nós. Já aconteceu?
Aconteceu, né? Eu tenho uma amiga minha que ela estava indo para formatura. Aí estava chovendo, o vidro do carro estava aberto. E aí? Como que resolve isso, né? Será que é com raiva, com ódio, com desejo de vingança? Sei lá, é assim que resolve? Talvez com um chale, né? Com um chale resolve. Então, e no Natal? Bom, como é a última vez que eu vou vir aqui, eu vou falar tudo que eu quero, porque eu não vou vir mais aqui esse ano mesmo, né? O ano que vem vocês não deixam me chamar aqui, tá certo? Mas e no Natal? Você faz o assado com todo o amor no mundo. Aí você vai levar o assado com a roupa de Natal, põe um assado na perna. O que acontece com o assado? Ele vaza. Não tem nenhum jeito de você carregar um assado que ele não vaze. Não existe. Não existe. Aí você chega lá com o vestidão do Natal, riscado de gordura. E aí, como que resolve isso? O verdadeiro cristão, como é que resolve isso? Um talquinho? E se for cor-de-rosa o vestido? O verdadeiro cristão sabe como é que ele resolve isso? Ele já sabe, já tem experiência. Aí ele vai com a roupa de briga. Quando chega na festa ele se troca. Olha que fácil. Não é? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter muitos motivos para a gente ser melhor cada vez mais. Muito bem, deixa eu apagar aqui o dedo duro, desligar.